Namu Recording in progress. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Thank you very much. You're very welcome. Is the sound doing okay? I know there were some problems with it this morning so far. Yeah, yes, I can hear you well. Okay. All right. Well, should I get started? Yes, please. Okay. This is going to be the last of a series of these talks that we've been doing for several months now. I'm getting an echo. Are you getting the same thing? Are you getting an echo in the audio? Yes. No, I can hear. Maybe it's my microphone. Okay. I'm not getting the echo anymore. Okay. I don't know if that was it. Anyway, let's get started. And if I need to adjust anything, please let me know if the audio goes squirrely again this morning. Okay, so what we've been doing in this series is looking at what the Buddha means by expedient teachings. In this last edition, we're going to look at what we found so far, and then we're going to ask what may be a strange question about whether the Lotus Sutra itself is an expedient teaching. Over to you. Okay. Então, ele falou que essa vai ser a última, né, dessa série de aulas que a gente tem feito já no decorrer dos últimos meses, né, e agora a gente vai tentar responder essa pergunta estranha que ele fez, né, se o Sutra do Lótus, ele mesmo é um ensinamento expediente. Ok. Thank you. So we've looked at several of the parables in the Lotus Sutra. We've also looked at the Buddha's teachings about suffering in the way of bodhisattvas. And then in our last talk, we looked at the Buddha revealing himself as the ever-present Buddha in chapter 16 and how he sees death itself as an expedient. Então, nós examinamos o Sutra do Lótus, né, as parábolas do Sutra do Lótus e também vários ensinamentos budistas sobre o sofrimento, né, para a gente conseguir entender, né, o que o Buda está falando sobre o que quer dizer com meios expedientes. E na última aula, né, a gente descobriu, né, que o Buda ele se revelou, né, como o sempre presente Buda, Shakyamuni, e que ele usa a própria morte dele como um meio expediente. Okay. Okay, so just to catch up with where we are so far, let's look at what we've learned about expedience, suffering, the way of bodhisattvas, and the ever-present Buddha. Então, para a gente poder acompanhar, né, até onde a gente chegou até aqui, a gente vai ver, né, o que a gente descobriu sobre meios expedientes, né, sobre o sofrimento, sobre o caminho do Bodhisattva e sobre o Buda sempre, o sempre presente Buda Shakyamuni. Ok. Great. Okay, so expedient teachings get people to do something, even if they don't know what they're doing it for. The children in the story of the burning house wanted better toys, but they were really getting out of danger. The lost son thought he was getting a job, but he was being prepared to receive the treasures from his father. The travelers thought they were getting a rest, but this was just something else to move them towards the city of treasures. Então, os ensinamentos expedientes, né, eles levam as pessoas a fazer alguma coisa, né, mesmo que elas não saibam o que elas estão fazendo. Então, as crianças da história da Casa em Chamas, elas queriam brinquedos melhores, né, mas a verdade, elas não estavam fugindo realmente do perigo, né. O filho perdido pensou que ele estava conseguindo um emprego, mas a verdade, ele estava sendo preparado para poder dar, né, os tesouros do seu pai.
Né? Os viajantes, né, da história da Cidade Mágica, eles pensaram que eles estavam descansando, mas só que isso era apenas uma coisa, né, que o guia criou para fazer com que eles continuassem andando em direção à Cidade dos Tesouros. Ok. Thank you. So expedient teachings are not about forcing anyone to do anything. The father in the story of the burning house did not tell his children that their toys were bad. He did not drag them out of the house. He did not say he would punish them if they did not leave the house. The father in the story of the lost son did not force his son to work. The guide in the story of the Magic City didn't force the travelers to continue, but he didn't allow them to waste their time in the Magic City either. Então, esses ensinamentos expedientes, eles não são sobre forçar alguém a fazer alguma coisa. Né? Por exemplo, o pai da história da Casa em Chamas, ele não disse para os filhos que os brinquedos deles eram ruins, né? Ele também não arrastou os filhos para fora da casa, e ele não disse que ia deixar os filhos de castigo caso eles não saíssem. Né? O pai, na história do filho perdido, também não obrigou o filho a trabalhar. Né? E o guia da história da Cidade Mágica, né, também não obrigou os viajantes a continuar a viagem, né? Mas só que ele também não permitiu que eles perdessem muito tempo na Cidade Mágica. Ok. Expedient teachings also treat desire very differently from the Four Noble Truths. This is not about getting rid of desire, it's about using desires to reach enlightenment. Então, e isso é uma coisa que é um pouco diferente no ensinamento das quatro nobres verdades, né? Porque não é a gente se livrar do desejo, né? Mas a gente usar esses nossos desejos para que a gente pudesse atingir a iluminação. Ok. So expedient teachings also have to involve some level of deception. And this is not because the Buddha is trying to trick us or take advantage of us. This is because of our limitations. We're so attached to our suffering that we can't imagine this treasure of enlightenment the Buddha is telling us about. We're like the child in the story of the lost son who faints dead away rather than letting himself be led to his father's inheritance. Então, os ensinamentos expedientes, eles também envolvem algum tipo de engano, né? Mas não é porque o Buda está tentando enganar a gente, né? Isso é porque a gente tem as nossas próprias limitações, né? Então, nós estamos tão apegados ao nosso sofrimento que a gente não consegue imaginar, né, como que é a iluminação, né? Como que é esse tesouro da iluminação. A gente é como a criança na história do filho perdido, né? O filho perdido, na verdade, na história do filho perdido, né? Que desmaia morto, né? Que cai lá apagado, né? Ao invés de se deixar levar diretamente até a herança de seu pai, né? Ok. I can't hear you. Sorry. Okay, now I hear you. Is it better? Okay, sorry. So expedient teachings are we have to keep in mind that they are preparation for the teaching of enlightenment. At some point, we have to leave expedient teachings behind. The guide in the story of the Magic City knew the travelers could not continue unless he made the city disappear. In the same way, the Buddha is telling us that we need to leave the teachings of suffering behind. Então, os ensinamentos expedientes, eles nos preparam para o ensino da iluminação final, né? Porque em algum momento a gente tem que deixar esses ensinamentos, mas em algum momento a gente tem que deixar esses ensinamentos expedientes para trás, né? Então, por exemplo, o guia da Cidade Mágica, né, sabia que os viajantes eles não iam continuar, né, a menos que a Cidade Mágica desaparecesse. Né? Da mesma forma, o Buda está dizendo que a gente precisa deixar para trás os ensinamentos do sofrimento. Ok. And then, as we saw in the last parable of the doctor and his children, expedient teachings depend on a teacher. But even the disappearance of the teacher can be used as an expedient. Então, como a gente viu, né, na última parábola, né, os ensinamentos expedientes dependem de um professor, né? Então, como na parábola do médico e dos filhos, né, que a gente viu. Então, os ensinamentos expedientes precisam eles precisam ser transmitidos por alguém, né? Então, até mesmo o desaparecimento desse professor pode ser usado como meio expediente. Né? Ok.
I'm moving the microphone a little closer to me. So hopefully that makes better. Ok. Good. All right. So in the Buddha's highest teachings, there's not a goal of ending suffering. That was the expedient. But this illusory goal is necessary to get people to do something about their suffering. This is how the expedient leads people somewhere they weren't expecting. Instead of ending their suffering, they're shedding their illusions. Então, no ensinamento mais elevado do Buda, né, não há o objetivo de acabar com o sofrimento, né? Acabar com o sofrimento que era o meio expediente, né? Esse objetivo de acabar com o sofrimento, né, ele é apenas um objetivo ilusório e é necessário para que as pessoas façam alguma coisa a respeito do seu sofrimento. Então, é assim que os meios expedientes agem, né, de levar a gente de um lugar para outro lugar que a gente não imagina. Né? Então, em vez de a gente estar acabando com os nossos sofrimentos, o que a gente está fazendo, na verdade, é abandonando as nossas ilusões. Ok. Okay. So when suffering in its absence are illusions, attachment and aversion have nothing solid to hold on to. It's like grabbing onto water or air. Getting what we want is not a stable pleasure. It never turns out the way we expect it to. Even worse, it reinforces our habit of searching for happiness outside ourselves. We eat one piece of cake, that doesn't make us happy, so we try to eat the entire cake. This also tells us that suffering and the lack of suffering are things we construct out of our experience in this world, and that when we change how we construct them, we also change our circumstances. Então, quando o sofrimento e a sua ausência, né, do sofrimento, ou seja, quando tanta ausência do sofrimento e sofrimento são apenas ilusões, né, o apego e a aversão não tem nada aonde possa se segurar, né, se agarrar. Então, é como tentar pegar água. Né? Então, se conseguir o que a gente quer, não é um prazer estável. Né? As coisas nunca saem do jeito que a gente espera. Pior ainda, né, a gente pode acabar reforçando o hábito de buscar a felicidade fora de nós mesmos. Então, como ele já falou nas outras aulas, né, aquele pedaço de bolo que a gente comeu não deixou a gente feliz, então a gente acaba comendo o bolo inteiro. Né? Isso também nos diz que o sofrimento e a ausência do sofrimento são coisas que a gente constrói, né, a partir das nossas experiências nesse mundo. E que quando mudamos a forma como construímos as nossas experiências, também mudamos as nossas circunstâncias. Ok. It's also important not to confuse detachment from suffering with indifference to suffering. Our detachment to suffering does not mean we're indifferent to suffering, especially other people's suffering. Indifference to suffering is just aversion to suffering. Leaving expedience behind means coming into the teaching for bodhisattvas. Então, também é importante que o nosso desapego ao sofrimento não significa que a gente seja indiferente ao sofrimento, né? Especialmente ao sofrimento das outras pessoas. Né? A indiferença ao sofrimento é apenas aversão ao sofrimento. Né? Se você é indiferente, você está apenas uma outra forma de aversão. Né? Deixar os expedientes para trás significa que a gente vai entrar nos ensinamentos para bodhisattvas. So we detach from suffering not because we don't want to suffer, but because we want to help all beings. And we learn later that the best way to benefit all beings is to open them to the wonderful Dharma of the Lotus Sutra. Então, nos desapegamos do sofrimento não porque não queremos sofrer, mas porque a gente quer ajudar todos os seres. Né? E aprendemos mais tarde, né, que a melhor maneira de a gente beneficiar todos os seres é guiá-los, né, abrir a mente deles, né, para o maravilhoso Dharma do Sutra do Lótus. Okay. The Buddha teaches us as bodhisattvas. We are not in this world just to pass a test and get a better life next time. That's the way of fear. Instead, we chose to come into this world for the benefit of all beings. We realize our lives are tied to those of all beings around us. Benefiting others benefits ourselves. Harming others only harms ourselves. Então, o Buda, ele nos ensina como bodhisattvas, né? Então, nós não estamos neste mundo para passar por um teste, né? Para daí voltar numa próxima vez uma condição melhor. Né? Esse é o caminho do medo. Né? Em vez disso, a gente escolhe
vir nesse mundo, né, para beneficiar todos os seres, né, percebendo que as nossas vidas elas estão ligadas com a vida de todos os outros seres ao nosso redor. Então, beneficiar os outros é uma forma de beneficiar nós mesmos. Da mesma forma como a gente prejudica os outros, a gente está prejudicando a nós mesmos também. Ok. So the first step into the way of bodhisattvas is generosity. Generosity connects us with other beings. It's not a business transaction. It's not done for the sake of some other benefit. Generosity is complete in itself. Então, a primeira perfeição dos bodhisattvas, né, é a generosidade. A generosidade conecta a gente com os outros seres. A generosidade não é como se fosse uma transação comercial, né? Não é feito por causa de algum outro benefício, tipo, você não faz querendo um retorno, né? A generosidade, ela se completa em si mesma, ok? Okay. So suffering, we don't, as bodhisattvas, we don't let suffering and avoiding suffering determine our actions. Creating suffering is rarely beneficial, but avoiding suffering can block something that is beneficial. The guide in the story of the magic city knew the travelers would suffer when he made the city disappear, but they had to get out of that imaginary city to reach the city of treasures. Então, criar sofrimento raramente traz benefícios para a gente, né? Só que evitar o sofrimento ou bloquear um curso de ação que pode nos levar a sofrer também não é benéfico, né? O guia da história da cidade mágica sabia que os viajantes eles iam sofrer quando ele fizesse a cidade desaparecer, mas eles tinham que sair daquela cidade imaginária se eles quisessem chegar até a cidade dos tesouros. Ok. There we go. In chapter 16 of the Lotus Sutra, the Buddha reveals himself as the ever-present Buddha who became enlightened innumerable kalpas in the past. And he told the story of the doctor and his children to explain why he told the story of his life and how that itself was another expedient. So in the sense, the Buddha used how death and the grief of how he's using death as an expedient. In this parable of the doctor and his children, the Buddha showed how death and the grief of losing their father caused the children to gain their right minds and accept the good medicine he had left for them. It leads us to see how death is similar to other transformations we have made and will continue to make. Então, no capítulo 16, né, o Buda Shakyamuni ele se revela como o sempre presente Buda Shakyamuni, né? Ou seja, ele usa a sua própria história, né, como inclusive a sua própria morte, né, como um meio expediente, né? E aí ele mostra para nós a parábola do médico e seus filhos, né? Então, o Buda ele mostra que a dor que os filhos sentiram por perder o pai fez com que eles recobrassem, na verdade, o juízo que eles tinham perdido, né, e aceitassem finalmente o bom remédio que o médico tinha deixado para eles, né? Então, isso nos leva a ver, né, como a morte se assemelha a outras transformações que nós fazemos e temos que continuar a fazer na nossa vida. Ok. So even the story of the Buddha's life, where he was born the crown prince and left home and became enlightened and taught for all those times, that was just another expedient. The self that we think that dies, that we see as limited to this life, is just another expedient. And we see ourselves as bodhisattvas who chose this life and will continue to choose more lives. We are closer to seeing the world as the Buddha sees it. In other words, reality is itself transformation. Então, até a história do Buda, né, como um príncipe, né, um príncipe herdeiro e tal, era também meio expediente, né? Então, essa figura, né, esse eu que a gente pensa que vai morrer, né, que a gente vê como limitado a essa vida, também é um meio expediente. Quando a gente nos vê, né, como bodhisattvas, que escolhemos a vida que nós temos, né, e que a gente vai continuar seguindo esse caminho por várias outras vidas, então a gente está mais perto de ver a realidade como o Buda vê também, né? Então essa é a realidade da transformação. Ok. So now we get to this strange question that either can seem natural or impudent. The Buddha taught that everything before the Lotus Sutra was an expedient,
And now we can go back to one of our original questions that we started with at the beginning. What is the difference between expedience and the Buddha's highest teaching? If the Lotus Sutra is not an expedient, how is it different? Então, agora a gente vai voltar, na verdade, a essa pergunta esquisita que ele fez, né? O Sutra Lotus também é um meio expediente, né? Então, essa pergunta pode parecer, assim, um tanto estranha ou imprudente, né? Mas o Buda, ele ensinou que tudo antes do Sutra Lotus era um meio expediente. Então, agora a gente pode tentar retornar à nossa pergunta original, né, das nossas aulas. Qual é a diferença entre o meio expediente e o ensinamento mais elevado do Buda? Né? Se o Sutra Lotus não é um meio expediente, né, o que ele é então? Ok. And this is where we can remind ourselves that expedient teachings are themselves deceptive. The parables of the Lotus Sutra show what expedients are and why they need to be set aside. But the parables themselves look just like more expedients. How can they be a new teaching? Expedient teachings lead us okay, go ahead. Let me finish this then. The expedient teachings do lead us someplace we didn't expect to go, and they use our delusions to improve our condition. The Lotus Sutra could be true in ways that we don't expect. Então, as parábolas do Sutra do Lotus, né, elas nos mostram o que são os meios expedientes, né, e por que elas precisam, por que eles precisam ser deixados de lado, né? Então, as próprias parábolas, na verdade, parecem ser meios expedientes também, né? Então, como que isso pode ser um novo ensinamento, né? Os ensinamentos expedientes nos levam a algum lugar que a gente não esperava ir, né? Então, eles usam as nossas próprias ilusões para melhorar a nossa condição. Então, o Sutra do Lotus pode ser verdadeiro, mas de maneiras que a gente não espera. Ok. Okay. So, in the Lotus Sutra, the Buddha teaches that the Dharma cannot be understood by reasoning. And so let's look at what reasoning means to us. In our modern world today, we have this thing called the scientific method. This is the main tool that we use for reasoning with reality. And this method is very powerful. It's given us all the modern conveniences we enjoy: lights, clothes, buildings, airplanes, computers, cities. People have even used this tool to come up with proofs for the existence of God or for the afterlife or other spiritual truths. The Buddha tells us this is futile. Então, o Buda, ele fala, né, constantemente que o Dharma não pode ser entendido por meio do raciocínio, né? Mas ele vai usar agora, né, para explicar para a gente uma ferramenta que nós temos hoje em dia, que é o método científico, né? Esse é um método muito poderoso. Então, graças ao método científico, né, nós temos todas as conveniências modernas hoje em dia, né? Por exemplo, luzes, roupas, prédios, aviões, computadores, né, até mesmo as cidades. Então, as pessoas até usam isso, né, para tentar provar a existência de Deus ou tentar provar que existe vida após a morte, enfim, outras verdades espirituais. Mas só que o Buda disse que tentar fazer isso é inútil. Ok. So the scientific method works something like this. First off, we define the problem we want to solve and the assumptions that we're using to solve the problem. Second, we ask questions we think will lead us to figuring out the problem. And then we experiment with these solutions to answer the questions and come up with solutions to the problem. If these don't work, we go back to questions and keep going. And then finally, at the end, we come to a conclusion and prove that it solves the problem we started with. We can also use this proof as the basis for a belief that the conclusion is correct. Então, o método científico, ele é mais ou menos assim, né? A gente, em primeiro lugar, né, a gente define quais são os problemas que a gente quer resolver e as suposições que nós estamos usando. Depois, nós fazemos as perguntas que achamos que vão nos levar a descobrir qual é o problema. 3, né, nós experimentamos as soluções para responder as perguntas e apresentamos soluções para os problemas, né? Se isso não funcionar, a gente volta às perguntas, né, e continuamos tentando. E quarto, né, nós chegamos a uma conclusão e provamos, né, que realmente o problema é resolvido com aquelas suposições que a gente iniciou trabalhando, né? Então, a gente também usa essa prova como base para acreditar, né, se uma conclusão está correta ou não. Ok.
Okay, so the goal of this entire method is the solution. It's the conclusion at the very end. It's not to keep exercising the method. It's not, so the goal is not to try to invent an airplane. The goal is the airplane that you want to invent. So in this way, the goal is actually outside of the method. It does not include the method itself. Então, o objetivo de tudo isso é a conclusão. A gente não quer ficar exercitando o método, né? Então, por exemplo, a gente quer inventar o avião. A gente não quer ficar tentando inventar o avião, né? A meta, o goal é o avião, né? Então, portanto, o objetivo está fora do método, né? O objetivo não inclui o método. Ok. Okay. All right. So let's go back and look at this cycle that we noticed in chapter 1. In chapter 1, there was a ray of light that came out of the Buddha's forehead and illuminated innumerable worlds. Then Maitreya asked Manjushri about this light and all the worlds seen by those who gathered around. Maitreya explains that this is something he has seen before. The Buddha is about to give his highest teaching. Shariputra understands this and later asks the Buddha to give him his highest teaching. Então, agora a gente vai voltar no ciclo que a gente viu no capítulo 1, né? Então, no capítulo 1, né, aparece aquele raio de luz, né, que sai da testa do Buda, ilumina vários mundos. E aí Maitreya pergunta a Manjushri, né, sobre essa luz e todos os mundos que são vistos, né, a partir daquele feixe de luz que sai da testa do Buda. Né? Então, Maitreya, ele explica que isso é algo que ele já viu antes, né? Ou seja, o Buda está prestes a dar seu ensinamento mais elevado. Então, o Shariputra entende isso e depois pede ao Buda que dê o seu ensinamento, finalmente. Ok. So we see this later in the sutra when Sariputra asked the Buddha to explain why he taught with expedience. We see it again in chapter 15 when Maitreya asks about the Buddhas from underground. To be fair, this also happens in the scientific method. Conclusions often lead to more questions, like how do we fix the problems we created with the last solution? Então, a gente vê também isso acontecendo mais tarde, né? Quando o Shariputra pede ao Buda para explicar por que ele está ensinando os meios expedientes, e depois do capítulo 15, quando Maitreya pergunta ao Buda sobre quem são os bodhisattvas que surgem da Terra. Né? Para ser justo, né, com o que a gente tem falado até agora, isso também acontece no método científico. Né? As conclusões geralmente levam a gente a fazer mais perguntas. Né? Como resolver os problemas que nós criamos com a nossa última solução? Ok. Okay. So overall, we tend to see teachings as explanations, which then lead to understandings, which is where we want to settle. It's where we want to stop. There's this uncomfortable tension in the mysterious. We can resist letting ourselves go into the mysterious and don't leave ourselves open to the wonder of reality. Então, no geral, a gente tende a ver os ensinamentos como explicações, né, que levam a gente para um entendimento, que é onde a gente quer chegar no final das contas, né? Então, se aparece algo misterioso, né, isso gera algo desconfortável na gente, né? Então, a gente pode resistir a nos deixar ir, né, em direção ao mistério, ou, né, nos abrir para a maravilha da realidade. Ok. Okay, so let's ask now, what if this cycle itself that the Buddha is telling us about is the goal? What if this is the big difference between the scientific method, the method of reasoning, and this teaching the Buddha is giving to us? Então, agora a gente pode se perguntar, né? Se o próprio ciclo, na verdade, for a nossa meta, né? Então, agora a gente vai entender, né, sobre como esse método científico e o que o Buda ensinou para a gente se relacionam, né? Ok. So the truth in this goal, in this cycle, is in the completeness of the cycle rather than something outside of it. It's not like the finish line when you're running someplace or the destination after a long flight. Então, o ciclo, né, ele não é como se fosse um lugar de destino, né? Então, a gente está sempre percorrendo ele, né? Então, não é como se a gente estivesse viajando de avião e chegando finalmente aonde a gente quer depois de um longo voo. Ok. Okay, so the goal is this dynamic process that keeps continuing over and over
rather than a static endpoint or a static spot that we're trying to reach. Então, o goal, né, a meta, ela tá sempre dinâmica, né, sempre se movimentando. Não é simplesmente um lugar estático que a gente chega lá naquele ponto. Ok. All right. So in this way, we can look at delusion as not just seeing things differently or seeing things that don't match reality, but as being stuck in this cycle somehow. And there's several ways that we can be stuck in the cycle. Então, a gente vai ver que as ilusões, na verdade, elas fazem com que a gente fique presos nesse ciclo, né? A gente não continue avançando, perpetuando nele, né? So one way is to think that everything is mysterious, that we can't know anything about anything else. Então, uma coisa que a gente tem que saber é que tudo é misterioso, né? A gente não pode saber tudo sobre tudo, né? Também a gente não pode saber de nada, né? Ok. Okay. Another is that when we start asking questions that really don't have an answer to them, or where we don't expect an answer to them, where we think that everything is fated or everything is just like God's will somehow. Outra coisa é que a gente pode fazer perguntas que não têm respostas, né? Então, será que algum dia a gente vai conseguir viver em paz? Ou será que existe o destino, a vontade de Deus? Ok. Actually, the forcing everything into a single explanation is where we think of like fate or God's will or something else. But another way that we do it is by avoiding the mysterious, by denying that anything we don't understand, closing ourselves out to the wonder of reality, or being afraid of anything that's different or that we don't understand. Então, a gente pode também tentar forçar tudo, né? Em uma única explicação, né? Como eu falei, destino, vontade de Deus, né? Quando a gente faz isso, a gente se fecha para a maravilha da realidade, né? A gente passa a ter medo, né, de tudo que é diferente, o que a gente não entende. Ok. So being unstuck means not letting ourselves settle on any one part of this cycle. We let desire propel us through the different stages of it. We want to experience the mysterious. We want to ask questions. We want to hear explanations. We want to understand, and we want our understanding to lead to more mysteries. Então, e estar desprendido dessas coisas, né? Estar desprendido desse ciclo, quer dizer que a gente não se deixa se acomodar em nenhuma parte dele, né? A gente deixa o desejo nos impulsionar através do nosso ciclo. A gente quer experimentar o misterioso, a gente quer fazer mais perguntas, a gente quer ouvir mais explicações, nós queremos entender, né? E quando a gente quer entender, então isso leva a gente a cada vez leva a gente a mais mistérios, né? Ok. Okay. One of the things that we saw, here we go, is that, is that right? No. Where am I? There. Okay. Thank you. You're on the wrong slide. Sorry. Remember, expedient teachings are something that direct us towards action. They move us to something other than themselves. The father's story of the toys moved the children out of the house. The father's offer of a job moved the son towards his true inheritance. The father's story about his death moved the children to accept the medicine that he left for them. Então, os ensinamentos expedientes, eles nos movem, né, para algo diferente deles mesmos, né? A história do pai sobre os brinquedos, né, lá do capítulo da parábola Casa em Chamas, né, fez com que as crianças saíssem da casa, né? A oferta de emprego do pai, né, na história lá do filho perdido, fez com que o filho se movesse em direção a receber a sua herança, né? E a história do médico, né, lá do pai, na verdade, na parábola do médico, né, que falou sobre sua morte, ele moveu os seus filhos a aceitar o remédio que ele tinha deixado para eles. Ok. So if enlightenment is not an expedient teaching, then this means that the Buddha's highest teaching of enlightenment moves us towards itself, not to a goal outside of itself. Enlightenment is not an expedient. It does not pull us to itself outside of the teaching. Então, o ensinamento mais elevado do Buda, ele move a gente em direção a ele mesmo, né? Não é uma meta fora dele, né? A iluminação não é um expediente, ele não puxa a gente para fora desse ensinamento. Ok. So when our action is not towards a separate goal,
our focus is on what to do now rather than whether our goal was achieved. We keep moving and we keep trying. Então, quando a ação não é um objetivo separado, né, nosso foco é o que fazer agora, né? E se não for, e não se nosso objetivo vai ser alcançado ou não, né? Então a gente segue sempre em frente e continuamos sempre tentando. Ok. So what I'm suggesting here is that the Buddhist highest teaching, the Lotus Sutra, is itself a process. It's an action that we participate in, and that action is the same as enlightenment. Então, o que ele está sugerindo aqui é que o ensinamento mais elevado do Buda, o Sutra do Lótus, é um processo em si, né? Uma ação no qual a gente está participando, né? E essa ação é o mesmo que atingir a iluminação. Ok. And one of the things that leads me to think this is that when the Buddha became enlightened, he did not stop teaching. E uma das coisas que faz com que ele pense sobre isso é que quando logo que o Buda atingiu a iluminação, ele não começou logo a ensinar, né? Ok. Okay. So in this sense, there we go. I got the right slide finally. So in this sense, the process and the goal are identical. The process is not directed outside the cycle. It's continued work within the cycle. Então, uma outra coisa aqui é que processo e meta, então, eles são idênticos, né? O progresso, ele não está nos direcionando para fora do ciclo. Ok. And so as we work inside this cycle, mysteries unfold before us, questions we could not imagine take shape, explanations and understandings blossom like flowers we have never seen. Então, nós trabalhamos sempre dentro desse ciclo, né? E aí mistérios novos aparecem diante da gente, questões que a gente nem poderia imaginar antes começam a aparecer, e explicações e entendimentos, né, diferentes aparecem para a gente como flores que a gente nunca tinha visto antes. Ok. So we can start with someone else's understanding, but we still have to reach our own. Otherwise, this realization is not alive. We have to reach our own enlightenment. Então a gente pode começar, né? A gente pode ter um ponto de partida no entendimento, em cima de um entendimento de uma outra pessoa, mas a gente tem que alcançar o nosso próprio entendimento, né? Caso contrário, a nossa realização ela não vai estar viva, né? A gente não vai ter alcançado a nossa própria iluminação. Ok. Okay. And then this is the Dharma of the Lotus Sutra. The seed, the stem, the flower, the fruit, the cycle of life keeps moving through all these stages perpetually. No one of them is more important than the others. None of them could exist without the others. So in the same way, mystery, questioning, explanation, understanding, these are all elements of the highest teaching, and each and every one of them are all manifestations of the Buddha's wisdom. Então, esse é o Dharma do Sutra do Lótus, né? Como a semente, caule, flor e fruto, né? O ciclo da vida ele se move através desses elementos perpetuamente. E nenhum desses elementos ele é mais importante que os outros. Um não pode existir sem os demais. Então, mistério, questionamento, explicação e compreensão são elementos, né, desse mais alto ensinamento. Então, todos e cada um deles, né, são manifestação da sabedoria do Buda. Ok. Okay. And we looked at this in, I think, the very first talk. And this is just an illustration of this cycle where we go through wonder, questioning, answering, understanding, and things just keep moving in a circle like this. Então, isso é um slide da primeira palestra, então, que mostra, né, esse ciclo do Sutra do Lótus, né, que vai de mistério, pergunta, resposta, entendimento, volta para o mistério. Né? Então, ele quer mostrar novamente aqui para dar uma representação visual para a gente novamente desse ciclo. Ok. And this is kind of a stretch for me. I'm not sure about this. This is kind of a guess on my part, entirely my speculation. But I think the Adaimoku itself is a way of illustrating and us going through these cycles over and over again. The Myo at the very top is mysterious, so it seems like that matches wonder. Ho is the Dharma, so it doesn't quite match questioning. But then Renge is the lotus flower. This is like the explanation we get in response to our questioning. And Kyo, the sutra, is our understanding of what the Buddha teaches us, which opens us up to more wonder. Então, assim, ele falou que isso é totalmente uma especulação dele, né? Não tem certeza disso aqui, né? Ele que fez, né? Então, ele falou assim, que Myo é como mistério, né? Então, ele aparece com essa questão das coisas que são maravilhosas na nossa vida, né? São misteriosas. Ho é o Dharma,
né? Então corresponde ao questionamento, né? Erengue é a flor de lótus, né? Que é a explicação que a gente recebe, né? Como resposta ao nosso questionamento. E Kyo, né? Então, que quer dizer o sutra, né? É a nossa compreensão daquilo que o Buda nos ensina e que nos abre, então, novamente para mais mistérios. So together, as we're chanting the Odamaku, we're moving through all these parts of the cycle. Namu is what gets us into the cycle. And then our faith in the wonderful Dharma and our reliance on its entirety is the Buddha's highest wisdom. Então, quando a gente recita a Namu-myoho Renge-kyo, né, o Daimoku, nós estamos passando por todas essas partes do ciclo. Nenhuma parte é mais importante que a primeira, né? Então, quando a gente fala Namu, né, é o que coloca a gente dentro desse ciclo, né, que é a nossa fé no Dharma maravilhoso, né, e a nossa confiança na totalidade dele, né, como a sabedoria mais elevada do Buda. Ok. And again, I could be wrong about this. This is just an idea that came in my head, so I'm happy to talk about it, and we'll see where it goes. Finally, I just wanted to bring this quote again from chapter 16. Nichiren tells us that the last 4 lines of chapter 16 are the most important in the whole sutra. I am always thinking, how can I cause all living beings to enter into the unsurpassed way and quickly become Buddhas themselves? But I think these lines are also very close to the Buddhist teachings. They're both almost incomprehensible and also a view of the world and life that we can aspire to. Não, ele falou, primeiro, né, que aquele ciclo é uma coisa totalmente dele, ele pode estar errado, né, enfim, né. E daí ele falou também que, por final, ele quer deixar essa citação, né, do capítulo 16 para a gente. Então, Nichiren Shonin, ele fala, né, que as últimas 4 linhas do capítulo 16 são as mais importantes de todo o sutra, né, aquela que fala, né, estou sempre pensando em como fazer todos os seres atingirem a via suprema, né, entrar na via suprema e atingirem finalmente o estado de Buda, né. Então, o Nichiren Shonin falava que essas são as frases mais importantes, mas só que ele acredita que essa citação que ele está deixando aqui também, né, é muito importante, né? Então, ambas as citações são quase incompreensíveis e também nos dão uma visão de mundo, né, a qual vale a pena a gente aspirar. Ok. Okay. So when I read these lines, what they say to me is the Buddha talking to us as bodhisattvas. He's telling us to do the best you can in this life that you've chosen, create as much benefit as you can. But when this life is over, you will choose another life. There's no shortage of lives, and there's no shortage of time. Então, ele acredita que essa sentença, essa frase, né, ela diz pra gente que nós, como bodhisattvas, né, nós devemos fazer o melhor que a gente puder nesse mundo, né, criar o máximo de benefício possível, né, e quando essa vida acabar, a gente vai ter outra vida, né, não faltam vidas e não falta tempo, né, não vai faltar tempo. Ok. And that's all I have. Any questions? Comments? Pessoal, então ele falou que é isso que ele tem por hoje e ele quer saber se vocês têm dúvidas e perguntas. Eu particularmente tenho, então eu quero eu quero começar, né, a fazer. Warner Sensei, I have a question. I don't know exactly how you call it in English, but there is I don't know if it is a theory, but a doctrine from Nietzsche's doctrine about the eternal return. Oh, Nietzsche, yes. Yes. Yeah. Mm-hmm. Friedrich Nietzsche is a German philosopher, right? Yeah, maybe similar to this idea of this eternal return, this Lotus Sutra's cycle. I've read a lot of Nietzsche. I studied him a lot. I mean, there's many in Hindu mythology. There's also these ideas of the universe continually going through these cycles of creation and destruction, and even in Nichiren's description of the different kalpas, there's a kalpa of creation, the kalpa of continuance, and kalpa of destruction. These are very long periods of time, but those seem to me to be they're coming back on themselves. That they're starting in one place, they're moving around, they're coming back to where they started again.
where what the Buddha is teaching us is that we are all moving towards enlightenment. We're all moving towards this one spot where we all become enlightened. And so that cycle becomes more, the Buddha also used this idea of a wheel that's moving. So the cycle is more like a wheel that's moving along a road rather than something that's coming just back onto itself. So it just seems very different to me to be focused on continuing this motion, to continue this dynamic, rather than trying to be stuck on this one particular place we're trying to achieve and trying to go to. Does that make sense? Yes, right. Right. Então, eu questionei ele sobre o ensinamento do eterno retorno do Nietzsche, né? Que isso que ele passou para a gente agora parece bastante similar, né? Ele falou que ele não conhece muito sobre Nietzsche, né? Mas ele acha que a ideia de ciclos, né, faz bastante sentido, porque, por exemplo, dentro da cosmologia hindu, né, existe sempre essas ideias de ciclos, por exemplo, o ciclo dos kalpas, né? Então, o kalpa de formação, continuidade, declínio, destruição, né? Que está sempre se acontecendo, né? Então, não é uma coisa que acontece estática, né? Que vai do início até o fim. Então, ele acha que faz mais sentido, né? Que o Buda tenha trabalhado usando essa lógica, e também, né? Até porque o Buda ele usava a ideia do girar a roda do Dharma, né? Então, é uma coisa que está sempre acontecendo, né? Não é uma coisa estática, né? Então, ele acha que a ideia de ciclos tem muito a ver com essa forma de pensamento, né? Okay, thank you, Warner. Sure. I found a question in the comments about the Mandala Gohonzon, about whether the chapter 16 quote has to do with the Mandala Gohonzon and the way Nichiren Shonin sees the world. I look forward. I'm going to do, when I come to Brazil in August, I'm going to do a talk on the Mandala Gohonzon, the Kanzen Honzon show, and why we do eye opening. So I hope to talk more about that then. But I think the short answer is we look at the Amandala Gohonzon as just this static depiction. But I think it's important to see the Mandala Gohonzon as the teaching, as the process of teaching the Lotus Sutra. We have the Odamaku in the very middle, and then we have all the beings, including the four heavenly kings, gathered to hear this teaching of the Lotus Sutra. And these are beings that come from all the 10 worlds of all the 10 directions. So this is a reminder to us about how the teaching, and I mean that as a verb, not as a noun, how the ongoing teaching of the Lotus Sutra is going on around us all the time. And this is a reminder for us that the teaching of the Lotus Sutra is something that we see every day around us all the time. Então, ele falou que ele viu aqui a pergunta, né, sobre a relação do capítulo 16 e ali que estava na tela e o Mandala Gohonzon, né? Ele falou que ele vai falar mais sobre isso quando ele vier para o nosso workshop aqui no Brasil, né? Então ele vai explicar sobre o Kanjin Honzon Sho, sobre o Mandala Gohonzon, ele vai conversar bastante sobre isso. Mas a resposta curta que ele gostaria de dar, né, para essa questão é que o Mandala Gohonzon, né, quando a gente está olhando para ele, a gente não está vendo uma figura estática, né? A gente está vendo o processo de ensinamento do Buda ali, né? Então, não é um substantivo, é um verbo, né? Então, a gente está ali vendo o Namu-myoho Renge-kyo no meio e todos os seres ao redor, né, reunidos em torno dele, né, com os 4 deuses celestiais, né? E todo mundo ouvindo o que o Buda ele está nos ensinando, né? Então, o que a gente está vendo ali, na verdade, é uma coisa em movimento, né? E é esse processo de ensinamento que o Buda nos dá, né? Então, a gente está fazendo parte disso, né? Todo isso, na verdade, a gente tem que entender que está acontecendo ao nosso redor agora, né? É isso é a relação, né? Com o Mandala Gohonzon, né? Okay. Okay, I found another question in the comments. I think it's actually about chapter 16, about rather than chapter 15. It says, could I talk a little more about, and is the slide about chapter 16 about the impermanence of life? I think it's about it's about the permanence of life, if that makes sense. But it's not permanent in the way that we think it's permanent. It's about seeing ourselves as part of this
process, for want of a better word, where we don't exist just because of ourselves. We exist because of a lot of things that happen before us, and then our existence will continue to affect a lot of things that happen after us. So it's more, I don't think it's about despair. It's about connecting ourselves more with the things that are going on around us. Então, ele leu a pergunta aqui da Karen, né, que pergunta sobre o slide do capítulo 16, seria a impermanência da própria vida. Ele disse que, ele não entendeu se está falando sobre impermanência ou permanência, né? Mas só que, de qualquer forma, né, a permanência que o capítulo 16 fala não é essa permanência que a gente pensa, né? Ele está falando em termos de a transformação, né? As coisas, elas estão se transformando, né? Então, nesse sentido, é impermanente, né? A impermanência não é algo, assim, para a gente pensar com desespero, né? Tipo, a vida vai acabar e tal, né? Mas é para a gente entender melhor, né, a nossa relação com todo o restante, né, com todas as coisas. And that's all the ones I can find in the comments. So if people have more questions. Então, Lots of nice things being said about me, and I'm blushing if you can't tell. Então, ele falou assim, que essas são as perguntas que ele viu aqui nos comentários. Ele quer saber se vocês têm mais dúvidas ou não, né? Let's wait, see if someone writes something. But I think that this idea of cycles this idea is very interesting, because I think that if we choose to live this life as a bodhisattva, so we make our life happier. So if we choose to do this forever, so I'm a bodhisattva and I'm in this way, so I will be in the future again. So I must be happy doing that. So I think that this gives us a very rare opportunity to change the meaning of our lives. There's something else that occurred to me too after I put this talk together, is that things that are mysterious can be very scary to people. And when we start to learn to appreciate things that are mysterious, we can also learn to appreciate people. Because a lot of times people do things that, like, how do they do that? And we start to appreciate what somebody did. Like, I've got somebody working on my house, and I go out and look at it. It's like, how did he do that? How did he put that together? He really knows what he's doing. This is really good stuff. And so that's another way that we can learn to connect ourselves with the people around us. Ele falou que uma coisa que ele pensou, né, é que, enquanto ele falava, é que quando a gente passa a apreciar o que é misterioso, né, a gente começa também a entender mais as outras pessoas. Porque muitas vezes a gente olha para as pessoas e pensa, nossa, o que essa pessoa está fazendo, né? Quem que é essa, né? O que ela pensa, né? E aí a gente começa a se conectar mais com as pessoas, quando a gente começa a querer entender mais a respeito dos mistérios, né? A gente começa a melhorar nosso relacionamento com as pessoas. Yeah, in case you're wondering, I'm using Google Translate to try to translate these. Google Translate works. Yeah. I mean, it's giving me, it's probably not a great translation, but it's giving me an idea. There was one comment about the Odamaku is precisely to devote ourselves to this Lotus Sutra. I don't understand the comment really, why that's strange, because to me the Odamaku is the Lotus Sutra, and this is how we're putting ourselves into that cycle. And this is even if we don't completely understand what we're doing with it, because that's, I think, what Nichiren taught about. We just teach people the Odamaku, and that's enough, that's plenty. But then if people start to wonder, what is it I'm really saying here? What is it I'm doing here? Then they can start going more deeply into what it means and what it's doing. But no, I completely agree. The Odamaku is the Lotus Sutra, and it's devotion to the Lotus Sutra. Então, tem o comentário que o Luiz fez aqui, né, que o Daimoku se sobressairia ao Sutra do Lotus.
Ele falou que ele acha isso muito estranho, né? Porque, na verdade, o Daimoku é o Sutra do Lótus, né? Então, Nam-myoho Renge-kyo é o que faz a gente entrar nesse ciclo, nesse movimento, né? Então, não faz muito sentido que dizer que é superior, né? Então, o Nichiren Shonin falava para as pessoas, recite o Daimoku, né? Então, justamente para que elas pudessem ter contato, né? Se envolver. Então, ele acha que ele não entende esse ponto e ele não concorda, né? Ok. I think that we don't have Okay, questions anymore. this may take just more time for people to think about. And I sent you, there's people who said questions after the last session. I think I sent you the some of the answers to that. I don't know if you had a chance to translate those and spread them out to people. Yes. I sent them the answers. Okay. And but if they have any questions, can I send you so we can do Yeah. the same that we did last time? Yeah, it took me a while to get those answers together, but I'm happy to do that. I think that could be useful for people. Right. Eu falei para ele que caso alguém tenha alguma dúvida e queira mandar depois, eu posso mandar para ele e aí a gente pode fazer como a gente fez a última vez, né? Ele disse que ele acha que esse é um assunto que pode levar um tempo para vocês pensarem mais a respeito, né? Não é um negócio muito simples, né? Bom, Okay. ok. Sensei, gostaria de falar alguma coisa? Primeiro, agradeço por Wana Sensei, né, mais uma vez. Bom, hoje, né, talvez um pouco difícil, conteúdo um pouco difícil, mas só que, por último, quase no final, né, Wana Sensei mostrou aquele figura, não, como posso dizer, slider, né, que tema era capítulo 16, né? Estava escrito seres vivos não nascem nem morrem, né? Então, aquele capítulo lembra, né? Aquele que era uma teoria de Ichinen Sanzen, né? Teoria de Ichinen Sanzen aqui na Terra também está iluminado, né? Talvez Wana Sensei vai explicar quando Wana Sensei visitar no Brasil, né? Mas só que daqui a pouco já, né? Falta 2 meses, né? Então, vocês esperam, né? Bom, é isso. So, Buddha Sensei said that in the last part of your lecture, you quoted the Lotus Sutra, and that part is very interesting, and it remembers the Ichinen Sanzen. So he thinks that we will have the chance to talk more about that when you come here in our meeting. So we will talk about it, and we are very looking forward for that. Yeah, thank you. I'm planning next month for the talk, because this pretty much finishes this group of talks that I put together. But then next month I want to talk about Ichinen Sanzen. I call it, I have a diagram that shows here's the 10 worlds, contain the 10 worlds, here's the 10 suchnesses and the 3 aspects of the 10 suchnesses. So you can see drawn out, here's the 3,000. But also I look at it as a map of the mind. So as we're doing meditation or as we're going through our daily lives, to be able to really identify, here's the things that we're seeing, and here's how we're moving through these, and here's how they're affecting each other. So that will be preparation. That'll be July. That'll be preparation for August, because the Kanzen Honzon show talks a lot about Ichinen Sanzen and the 10 worlds, because those are depicted within the Gohonzon itself. And so in August, I'll be talking about Kanzen Honzon show and also why we do eye-opening ceremony. Ele falou que ele está pensando, né, já
que agora a gente concluiu esse primeiro ciclo, né, de aulas, né, e depois ele quer falar sobre Ichiden Sanzei, né, porque ele tem já preparado, né, como se fosse um diagrama, né, que mostra os 10 reinos, entre os 10 reinos, né, os 10 fatores e tal, né, e ele desenhou, né, de uma forma como se fosse tipo um mapa mental, assim, para a gente conseguir, nas nossas meditações ou na nossa vida diária, né, identificar, né, a gente está aqui movendo daqui para cá, né, e ele acha que isso é interessante porque vai ajudar a gente bastante a entender o Kanjin Ronson Sho que a gente vai estudar no nosso workshop, né, porque no Nichiren Shonin ele fala bastante sobre esse assunto, né, então é bom que a gente esteja sabendo. Então, a próxima aula vai ser tipo que uma preparação, né, para o estudo do Kanjin Ronson Sho. Ok. Well, I think that's is it today. Okay. Let's finish. So, can you chant the Daimoku 3 times for us? Certainly. Namu myo ho renge kyo. Namu myo ho renge kyo. Namu myo ho renge kyo. Thank you very much. And Shamio Tatsu and Reverend Okuda, if you could stick around for a little bit, I have some questions for you. Yes, sure. Entendeu? Tá, ok. Então, pessoal, vocês estão dispensados, a gente vai ficar um pouquinho mais aqui para conversar. Então, a gente encerra por aqui. Muito obrigado.